Sejam muito bem-vindos ao TechCast, o podcast de tecnologia da B3 que vai falar sobre inovação e abordar as principais soluções e tendências sobre a transformação digital. Eu sou a Verônica Pelinson, sou responsável aqui na B3 por governança de tecnologia e inovação. E ao meu lado, eu estou aqui com a Paula, responsável pelo programa de inteligência artificial na B3. Paula, seja muito bem-vinda. Prazer estar com vocês hoje para falar de inteligência artificial aqui na B3. E o tema de hoje é o assunto do momento, né? Nós vamos falar sobre inteligência artificial que otimiza o tempo e traz mais produtividade, principalmente no mundo corporativo. E o convidado de hoje é o Gabriel Santos, vice-presidente de tecnologia da XP. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso TechCast. Obrigado, Vê. É um prazer muito grande aí, né, estar aqui com vocês. Eu agradeço aí pelo convite. Poder compartilhar um pouquinho aí, né, sobre esse assunto aí que tá bem quente no momento aí, né, compartilhar um pouquinho também do que a XP vem fazendo aí nessa sua trajetória de IA. Perfeito. Presente em filmes de ficção, em desenhos infantil como os Jetsons há décadas, a inteligência artificial chegou ao mundo real com o avanço da tecnologia. E como toda inovação, a inteligência artificial trouxe benefícios, mas também trouxe várias inquietações sobre o futuro da humanidade, já que ela modifica a forma como a gente trabalha. Paula, por favor, explica pra gente um pouquinho do conceito de inteligência artificial, como ela nasceu, os benefícios e como ela é aplicada, tanto no dia a dia das empresas, quanto qual é o impacto dela para o consumidor final, para o cliente. Oi, Vê, vamos lá. A inteligência artificial está presente no nosso meio desde 1950, quando começaram os primeiros experimentos de configurar máquinas para reproduzirem algum traço da inteligência humana. Então, o que é isso? Todo tipo de inteligência artificial é uma máquina sendo treinada com algoritmos, com muitos cálculos matemáticos, para reproduzir algo que a mente humana já é capaz de fazer. Claro que, com o passar dos anos, foi se criando algoritmos de machine learning, depois expandindo, evoluindo-os para redes neurais, depois redes neurais profundas, deep learning, e que hoje são base para os grandes modelos de LLM que conhecemos, que estão por trás do ChatGPT que todo mundo conhece e popularizou. Então, houve um rompimento de uma grande barreira agora em 2022, as pessoas achavam que só tinha inteligência artificial na academia ou em grandes empresas, porque era caro ou precisava, e sim, precisa de pessoas capacitadas para entender toda essa matemática por trás, mas com os LLMs e com a linguagem natural acessível, dando essa acessibilidade, aproximou das grandes massas, da grande população. E as pessoas passaram a ter inteligência artificial de uma forma mais próxima e de uma forma a introduzir no dia a dia de uma mais leve. Então, estudantes, minha mãe faz perguntas para o ChatGPT. Então, as pessoas se aproximaram e, no primeiro momento, tiveram medo, ainda tem algumas, mas está presente no nosso dia a dia, em celulares, no Dia das Mães, tirando fotos com as mães, já aparecia lá, corrigir iluminação com inteligência artificial. Eu, sim, quero. Básico, né? Adoro, né? Tirar rugas também, né? Então, a gente está assim, já querendo usar IA para tudo. Claro que esse é um exemplo aqui divertido do uso, mas a gente também tem o uso nas empresas para automatizar processos repetitivos, assim, tira um tempo ali otimiza um tempo dos profissionais, ao invés de gastar o tempo com a tarefa repetitiva, ele vai poder gastar o tempo com algo mais estratégico. Então, também vai levar a inteligência humana a um outro nível, uma vez que vai tirar daquela rotina que já é conhecida e já um pouquinho maçante, terceiriza para a inteligência artificial e usa a sua inteligência para levar o negócio a um outro patamar também. Então, é nesse movimento que a B3 está vindo, com a democratização do uso de IA na companhia, aportando ferramentas para os funcionários usarem e otimizar processos e, assim, ganhar produtividade, liberar tempo para outras coisas mais estratégicas. E no dia a dia dos consumidores em geral, como a gente comentou, está presente nos celulares, está presente... Tá em todo lugar, tá em todo né? lugar. Não tem mais como evitar. Não tem como evitar e fugir dela, me parece não ser assim o melhor, acho que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas pode não ser a melhor solução. De repente, quem puder vê-la como uma grande aliada, vai sair na frente nessa corrida aí.
Com certeza. Gabriel, um dos grandes temores da sociedade é justamente que, com o avanço da inteligência artificial, isso gere mais desemprego, né? Com a substituição dos seres humanos pela AI. Como que os profissionais do mercado, eles podem se preparar para isso, né? E quais são os principais desafios das empresas em relação à resistência que o uso dessa tecnologia pode causar? Assim, a primeira coisa é entender o conceito de inteligência, né? Então, apesar de divergir bastante entre os pesquisadores também, né? O que é a inteligência? Como é que a gente define a inteligência? Eu gosto muito de uma definição do David Wexler, que ele fala que inteligência é a nossa capacidade de agir intencionalmente, pensar racionalmente e lidar de forma eficaz com o ambiente ao nosso redor, né? Tem também a do Howard Gardner, que ele já introduz a teoria das inteligências múltiplas, né? Então, que a inteligência ela difere de acordo com a perspectiva. Nós estamos falando de inteligência linguística, lógico-matemática, musical, espacial, né? Então, cada pessoa tem uma aptidão diferente ali, talvez, uma facilidade diferente de acordo com essa teoria das inteligências múltiplas. Mas o mais legal é que todas as definições, quando eu comecei a pesquisar na época, assim, todas as definições de inteligência, será que alguém define inteligência de uma forma muito mais, né, superficial e direta? Não, você percebe assim, que todas elas, o comum é que elas sempre colocam essa resposta ao ambiente, o pensar racional de acordo com o ambiente. E isso a tecnologia de hoje não faz. Né? Então ela não pensa de acordo com o ambiente, ela não pensa de forma racional. Tanto é que precisa da gente para poder instaurar um programa, para poder estruturar, né, um framework com o time, organizar as pessoas. Se ela pensasse de forma racional, era só falar, pô, inteligência artificial, se resolva aí também. Né? Então, como é que deve entrar na empresa? Ela falaria aquilo, mas ela não pensa racionalmente, ela não responde ao ambiente. Né? Então, onde ela vai atuar? Eu acho que é mais uma questão de... Não é que ela vem para tomar empregos ou para, né, tirar as pessoas do seu emprego, ela vem num modelo muito mais de evolução humana, né? Naquelas tarefas que são repetitivas, que não envolvem não tem nenhuma exigência cognitiva, né? Então ela vem para poder automatizar isso aí. Fora isso, na minha opinião, a inteligência artificial está muito longe ainda de atingir um patamar de inteligência humana. Né? Então, e eu gosto de, geralmente, com as pessoas eu falo assim, imagina um futuro, né? Pega o máximo de futuro que você consegue imaginar e imagina ele aí. Né? Como é que é? Assim, os carros estão voando, aquela coisa que a gente sempre... Né, a gente sempre achava que hollywoodiana, seria, né? Aquela coisa hollywoodiana, né? As pessoas com as roupas cintilantes, tudo tecnológico demais e etc e tal. Mas o mais engraçado é que, pelo menos assim, para 100% das pessoas que eu falo assim, eu imagino o futuro, nenhuma delas imagina o futuro sem o humano. Não tem como. Não tem o humano mais, agora tem só as máquinas dominando. Né? Então, o nível de inteligência artificial que a gente tem hoje, ele é sim surpreendente. Tá? Então, quando a gente fala de LLM, desses modelos, né, autorregressivos, tá? É sim surpreendente. As coisas que a gente consegue fazer, né, com a inteligência artificial atualmente, que nós não conseguíamos há um tempo atrás e conseguimos hoje, mas agora comparar isso com a inteligência humana, eu acho que assim, é um exagero midiático muito grande, sabe? Porque existe um gap muito grande entre o que o humano pode fazer e o que a máquina pode fazer, que é totalmente limitado, mesmo com toda essa evolução. Tá? Como as empresas podem, né, lidar com isso, né, e principalmente com a resistência. Eu acho assim, a resistência ela sempre existiu em todos os ramos, em todos os setores, em todas as disrupções, e não vai ser diferente agora. Então você tem que vir falar para alguém assim, ó, você vai ter que se reinventar agora, hein? Então tudo que você fez a vida inteira aí, nos seus 10, 15, 20 anos de carreira, a partir de agora vai ser totalmente diferente. Né? E você tem que buscar uma outra forma de fazer isso, buscar um outro meio de fazer isso aqui. Hoje, por exemplo, ali na XP, os traders, eles já vêm eles já são contratados com habilidades de programação, eles já sabem usar o Python, sabem fazer análise de dados, eles já vêm com isso. Né? Não é algo que a gente tem que empurrar e falar, você tem que aprender a lidar aqui com a camada de dados e começar aqui a tirar suas conclusões. Não, eles já vêm com isso, eles já entram perguntando, aqui eu tenho toda a minha camada aqui de Python ou qualquer outra ferramenta, como é que eu utilizo isso aqui?
Então, quando você vê o outcome disso, né, quando você vê o resultado dessa disrupção, tem pessoas que se adaptam muito rápido, porque elas vão falar, não, eu preciso melhorar, eu preciso, então, agora entender para onde o mundo está indo, e ela enxerga essa disrupção como oportunidade. Sim. É uma oportunidade, porque como é algo novo, né, então vai ter muita oportunidade de crescimento, de melhoria, de dar feedback, de otimizar todo esse processo. E vai ter a pessoa que ela está mais acostumada, ela está na zona de conforto, e é difícil, porque isso é uma exigência cognitiva. É você falar para a pessoa, ó, agora você vai ter que estudar, vai ter que se reinventar, vai ter que fazer cursos, vai ter que começar a trabalhar de forma diferente. Para algumas pessoas, isso é um sacrifício. Então, como lidar com essa resistência? Introduzindo treinamento, né? Assim, é uma questão crítica também, porque envolve a vida das pessoas, né? Então, os gestores, eles têm que lidar com esse assunto de forma muito delicada, assim, né? Mostrando, tranquilizando, com muita transparência. Desmistificando, né? Exatamente. Né? Mostrando para as pessoas ali que não é que a inteligência artificial vai tomar seu trabalho. Em nenhum momento é que eu estou pensando em vou colocar aqui uma automação e mandar, né, essa pessoa embora. Não, mas a gente quer aproveitar exatamente aquilo que é o melhor do humano, que é essa capacidade racional, a capacidade de relacionamento. A gente estava falando ali, né? né? A criatividade. Né? E isso, criatividade, emoção, relacionamento, né? Essa capacidade de reagir ao ambiente, isso é muito difícil de ser automatizado. Gabriel e Paula, como XP e B3 elas estão se estruturando para alavancar a inteligência artificial? Aqui na B3, foi instituído no ano passado, em junho, o programa de IA, para que pudesse alavancar o uso de IA na companhia e trazer o máximo de benefícios possíveis. Foi estruturado em alguns pilares, como fundação, engenharia, processos internos, para olhar para dentro da casa e ver o que poderia ser automatizado, onde a IA podia ajudar, também IA nos negócios, para verificar no core, né, nos processos core, ou gerar novos produtos, novas receitas. Tem também change management para lidar, Gabriel, com essas questões das pessoas, do medo que as pessoas têm na adoção, vai tirar o meu emprego, ou como eu trabalho com a IA. Então, é um pilar bastante importante também, nesse sentido, que é como aproximar nossas pessoas da IA, do uso da IA, de uma forma que a desmistificar tudo isso, né? Então, no programa, a gente tem o pilar de comunicação para comunicar tudo isso, qual a estratégia da casa para a adoção da IA, treinamentos, capacitações, tudo isso é um programa para envolver a empresa inteira nesse novo letramento, nesse novo aculturamento sobre o uso da IA, para que se perceba desde dos vice-presidentes em todos os níveis da companhia, né? Cascateando para todos os níveis da companhia, a importância do uso da IA, a importância que a B3 está dando para o uso da IA, e que todo mundo seja protagonista nessa mudança. Venha junto, né? Vamos juntos desbravar o potencial da IA e como podemos alavancar o nosso negócio, transformar a B3 com o auxílio da IA, porque aqui nós também usamos a IA como copiloto nas nossas atividades. Então, sempre vai ter o humano no loop, sempre vai ter o crivo humano, porque para nós, a IA ela vem, assim, auxiliar mesmo. Então, e toda a curadoria também, né? Dos dados, do que a gente está... do que está entrando, do que está saindo. Então, temos essa preocupação muito grande. A B3, ela é regulada, ela regula e é regulada. Então, a gente precisa manter toda essa segurança e toda essa questão dos dados, né? E do que a gente está entregando para o mercado. Então, a gente se estruturou num grande programa que abraça a empresa inteira e que cada vez mais está ganhando adesão e está ganhando parcerias e está alavancando projetos e produtos dentro da casa. Perfeito. Legal. Não, a XP eu acho que está de forma bem similar, assim, nós estipulamos um programa de inteligência artificial. De forma similar aqui, nós nos organizamos aqui em um programa recentemente na XP, onde nós classificamos ali, até numa sugestão ali bem similar ao que o Gartner propôs recentemente, né, em IA do dia a dia e IA estratégica. Né? Então, a IA do dia a dia é aquilo que está mais presente, então a gente trata muito, né, com muita governança, com muita cautela também, porque eu acho que agora é hora de ter muita cautela também quando se trata de programas de IA, né? Então, nós não estamos nos movendo de acordo com a pressão do hype, né? Então, a gente não parte daquele princípio de que
temos que colocar IA em algum lugar. Maravilhoso, é isso mesmo. A gente inverte, a gente fala assim, ó, a gente tem o nosso cliente, a gente quer colocar, tem o nosso cliente externo e o nosso cliente interno, né? No caso aqui, o cliente interno é a própria engenharia, são as áreas de operações ali, né, da XP, o cliente externo é o cliente externo, é o assessor, enfim, e a gente tem as necessidades deles, né? Então, o que cada um precisa? Né? Aqui, dentro de casa, talvez é mais um IA do dia a dia. Então, nós estamos falando aqui desses copilots, né? Então, Sim. copilots para ajudar no desenvolvimento de software, copilots para ajudar na automação de algumas tarefas, né? Testes, análise de código, explicação de código. Né? Tem bastante código legado ainda que a gente usa a própria IA para dar explicação daquilo e fazer uma catalisação ali do processo de entendimento ali pelo desenvolvedor de software. E isso é tudo muito bacana, né? Das áreas de operações. Então, isso a gente flui de forma um pouco mais rápida também, porque é IA do dia a dia. Então, nós estamos falando de produtividade, de ganho e etc. e tal. E a IA, né, quando a gente está falando agora em termos estratégicos, é aquilo que a gente vai oferecer para o nosso cliente, aquilo que a gente vai oferecer para o nosso assessor, né? Isso com bastante cautela. Né? Totalmente sem a pressão do hype, olhando o que precisa ser feito e com muito olhar ali em governança. Tá? Aqui a gente precisa de governança para assim, tudo que a gente vai fazer. Tá? Então, nos reunir, acho que assim, existe até um excesso de cautela nisso, porque a gente não quer criar algo, né, que vá prejudicar o cliente na ponta por conta de um hype ou de uma pressão de ter que usar a IA aqui. Né? E isso vem de forma muito interdisciplinar. Né? Então, mesmo com a autonomia que as business units têm hoje, né? A gente tem um comitê central onde a gente discute essas iniciativas de IA, principalmente junto com todo o corpo executivo. Né? Então, toda a diretoria da XP tem muito claro quais são os projetos ali, os produtos em que a gente quer colocar IA e por que a gente está colocando. Né? O que a gente ganha com isso, qual que é o próximo passo. Então, tudo isso é comunicado de forma end-to-end ali, né, para todas as camadas da empresa e com muito apoio ali da diretoria, dos principais stakeholders de negócio. Sabe? Gabriel, eu queria entender com você um pouquinho quais as principais iniciativas lançadas pela XP com a IA e qual o impacto dessas iniciativas dentro e fora da companhia. Para dentro de casa, nós estamos falando muito em produtividade do engenheiro de software. Eu acho que isso, assim, quando você pega os próprios casos de LLM, tem alguns casos que já são mais claros, mais óbvios, né? Que assim, você vê todo o mercado já conseguiu entender valor naquilo e eles estão utilizando. Agora é mais uma questão também de pace, né? Do quanto as pessoas que estão na ponta vão saber utilizar aquilo ao favor delas. Né? Então, para dentro de casa, nós estamos falando muito nisso. Né? Então, copilots, né, que ajudam na escrita do código, que ajudam nesse processo aqui, que a gente chama de redução da carga cognitiva intrínseca, né? Que traz a produtividade, né? Produtividade, né? Então, tudo aquilo que eu demoro muito ali para bater um código, para fazer muita coisa, será que dá para usar a inteligência artificial para me acelerar nesse processo? E aí eu tenho mais tempo, e eu ganho mais produtividade, e aí eu produzo mais, e aí a empresa se beneficia mais disso, né? Então, acho que está muito voltado, as iniciativas internas estão muito voltadas para isso, né? Então, otimização e sumarização de documentos, né? Então, você pega ali, quando a gente chega na fase de orçamento, ali tem bastante contrato, e os contratos não têm um padrão. Então, isso a IA trouxe bastante benefício para a gente. Né? Inclusive, nós já estamos utilizando muito disso aqui. Né? Então, todos os documentos das assets, né? Tudo aquilo que demanda muito tempo do humano de compreensão, a IA hoje veio e conseguiu resumir algumas coisas ali, conseguiu catalisar esse processo de compreensão, né? O que é muito bom em termos de produtividade para a gente. Tá? E quando a gente fala de impacto externo, eu acho que nós vamos naquela linha. Né? Então, assim, nós não estamos preocupados em ter a obrigação de colocar a IA em algum lugar. Por colocar, né? Ou por colocar. Ou só por uma questão midiática, sabe? Assim, aquela coisa de falar assim, nós estamos usando IA. Quando a gente olha nas iniciativas externas, principalmente ali na XP, nós estamos olhando para o nosso cliente. É o cliente no centro, é o cliente no foco. Né? Então, agora, a IA, ela é uma ferramenta. Né? Assim como a tecnologia toda é uma ferramenta para que a gente consiga alcançar o melhor para o nosso cliente. E aí eu acho que o que eu posso compartilhar aqui, assim, dessas iniciativas externas é olhar
para o nosso cliente, não só numa questão de recomendar um investimento, ou não só na questão, né, daquele ato isolado de investir. A XP está buscando olhar para o cliente, né, para a vida do cliente 360, né, para a vida inteira dele, para o planejamento. Então, onde que a IA, dado a gama de dados que a gente tem, que é rico, né, então você tem ali o dado hoje como o combustível, né, da IA, né, então como que dentro dessa camada gigante de combustível que a gente tem, que tem muita informação e muita inteligência ali dentro, como que a gente consegue extrair, né, o melhor e linkar isso com um produto que vai beneficiar o meu cliente, né, o nosso cliente de forma direta, que vai beneficiar o assessor, que vai possibilitar, por exemplo, o nosso assessor a conhecer mais, né, e de forma mais profunda, de forma mais rápida a vida do cliente. Porque a gente entende que quanto mais conectado o assessor tiver com o cliente, melhor ele vai poder entender as necessidades, os objetivos futuros, os objetivos de vida, né, os objetivos talvez não só exclusivamente daquele investidor, mas da família dele inteira. Né, do filho, da esposa, né, da mãe, dos parentes, e aí começar a correlacionar e criar uma estratégia, né, introduzir educação financeira, enfim, uma estratégia muito mais holística ali para a vida do cliente. Então é para isso. Então nós estamos criando iniciativas que visam otimizar e beneficiar o nosso cliente final, né, de forma responsável, de forma ética. Tá? Paulo, se você puder comentar um pouco aqui na B3, né, quais Claro. as iniciativas tanto dentro de casa, que eu acho que vai muito em linha do que o Gabriel já comentou, né? Quanto para fora, o que a gente está olhando? Claro. Na B3, a gente estruturou no COI, no programa de IA, diferenciamos, né, separamos por 2 grandes grupos. Iniciativas estratégicas, dado o benefício que traz para a companhia, alinhados também com a estratégia da companhia e riscos envolvidos, seja regulatório ou qualquer outro tipo de risco. Então, essas são as estratégicas. Tem as táticas também, que são muito importantes, mas que tem talvez risco menor, ou que seja uma tecnologia já mais madura, de IA tradicional, por exemplo, IA já aplicada na casa, e que as áreas tenham conhecimento e dentro dos guardrails e das diretrizes possam seguir, sempre alinhados com o COI e vamos, assim, mantendo a governança. Dentro da casa, nós criamos um portal que se chama B3 GPT, com todos os guardrails necessários de segurança, para que as nossas pessoas, né, possam usar o chat GPT da OpenAI, por exemplo, mas via API, dentro de um ambiente seguro, para que não vazem dados, para que, enfim, tenha toda a segurança, porque só proibir o uso lá fora não adianta, né? A gente tem que fornecer uma ferramenta segura para que eles usem. E junto tem, então, o chat, tem uma outra ferramenta, por exemplo, de leitura de PDF, a pessoa pode subir um PDF de 200, 300 páginas e interagir, fazer perguntas para esse PDF, às vezes o PDF está em inglês, ela pergunta em português mesmo, a LLM por trás traduz e busca só naquele contexto, então o risco de trazer informações fora de contexto é zero. Se ele não encontra resposta para a pergunta, ele não traz, ele informa que não tem aquele assunto no contexto. Essa ferramenta já está acelerando a produtividade de alguns times que recebem todo mês muitos documentos e tem que sempre buscar as mesmas coisas naqueles documentos, então já conhecem as perguntas que normalmente fariam. Nós fizemos uma evolução dessa ferramenta para subir um PDF, subir um Excel também com 10, 15, 20 perguntas. A ferramenta de IA lê os dois, interpreta, busca as respostas e devolve o Excel já com as respostas. Então, isso acelerou bastante o tempo que as pessoas ficavam lendo, procurando as respostas. Claro, também traz todas as referências, página X, parágrafo Y, para que eles possam ir lá e checar. Sempre o humano fazendo a última validação. Então, a plataforma B3 GPT tem também uma ferramenta para código, para que mesmo as pessoas que ainda não têm o Copilot do desenvolvedor, que exige uma licença, para que eles também já possam ir usando e se familiarizando com como escrever os melhores prompts para ter os melhores, e tendo os primeiros códigos, né, escritos ou auxiliados pela IA. Tem análise de sentimento, tem um novo de escrita de história, que é bem legal, usado o transcript de uma reunião, de uma PI Planning, por exemplo, 2, 4 horas, sobe lá a transcrição, e essa ferramenta interpreta quais temas foram tratados, traz um resumo, diz os temas e cria histórias de negócio de 7 dimensões de cada um dos temas.
vai passar pela revisão humana, o PO, enfim, a pessoa responsável pela escrita de histórias vai rever, vai ver se quer adicionar uma coisa ou outra, vai pegar aquela história e pode subir no Gira. Então, já acelerou também um tempo que ia escrever, né, enfim, já está tirando ali um pouco daquele tempo, né, que seria gasto com uma coisa mais maçante, mais operacional, e ele vai usar mais estrategicamente o tempo dele, na revisão e no input, que o humano mesmo tem que dar, né, com seu raciocínio lógico e dado todo o contexto da reunião que só o humano vai ter, as nuances, né, do que ele precisa priorizar, apressar ou dar um tom a mais de importância, que a IA pode não perceber essas nuances assim tão facilmente. Então, isso é para ferramentas internas que a gente está deixando disponível na casa. A gente também está usando um Copilot para os desenvolvedores, que a B3 é uma empresa que fornece infraestrutura para o mercado financeiro, é um grande hub, né, do mercado financeiro. Então, temos muitos desenvolvedores e ávidos por usar IA, graças a Deus. E a gente quer estimular isso, mas também entendemos que só dar licença sem um mínimo de treinamento ou de acompanhamento não nos foi, na nossa experiência, a melhor prática. Então, criamos bootcamps, trilhas de conhecimento, comunidade, acompanhamento quinzenal, aproximamos os parceiros para que nos auxiliassem com tirar dúvida, ajudar até no assessment das ferramentas, para que possamos usar, já que é uma licença, é pago, a gente precisa usar no melhor possível, né, no estado da arte que a ferramenta nos proporcione, para que a gente possa extrair o valor. Legal. Real. E aí vai expandindo. Uma squad, 2, 3, elas são até usadas como ali exemplos, né? Para que as outras olhem e falam, poxa, tá acontecendo, já tá virando realidade na B3, quero também. E assim viram multiplicadores, e agora a gente está expandindo para a área de financiamentos da B3, a UIF, para Balcão, eles já estão se aproximando para serem os próximos a implantar em uma escala um pouquinho maior, também já no desenvolvimento. Então, isso tudo para dentro, né? Pensando na nossa produtividade. Para fora, nós temos o Chat Educador Financeiro, que já está no mercado, que ele tem um impacto social, que é como levar conteúdo de qualidade do mercado financeiro para as pessoas. Brasileiros, no geral, é gratuito, está no site do Bora Investir, e é um chat para tirar dúvidas, o que são ações, o que é tesouro direto, como que eu posso encontrar uma corretora para comprar minha primeira ação, ou como conhecer o meu perfil de investidor. Então, o intuito não é dizer que ação comprar, ela não vai dizer isso, e sim como entender do mercado financeiro para fazer investimentos da forma correta ou da melhor maneira, para quem é leigo, né? São muitas siglas, é um mercado complexo. Então, essa foi uma primeira iniciativa, assim, de impacto mais social e para auxílio dos brasileiros mesmo, em linha até com que o Ministério da Educação pretende de expandir a educação financeira nas escolas, né? Então, já está bem alinhado com essa demanda do país. Aí, Gabriel, falando um pouco da importância da qualidade e curadoria dos dados, né? Como essa questão é tratada por vocês lá na XP? Não é só uma questão de escolher o algoritmo. Né? Qual algoritmo que é? Rede neural? Não, põe aqui uma rede neural, põe aqui um random forest, põe aqui qualquer outra coisa aqui, né? Que tipo de algoritmo que eu vou usar para clusterizar? É muito mais do que isso, é a qualidade do dado. Tá? Então, qual que é o dado que eu tenho, como que ele está representado, sim, e como é que melhor eu trabalho ele para que o outcome ali, para que o resultado, né, do que vai vir da inteligência artificial, do modelo, para que ele consiga ser o melhor possível, aprenda, não tenha overfitting, né? Então, para que ele generalize de forma geral e seja útil ao usuário ali, né, no seu fim. A gente precisa ter essa consciência de que precisamos de dados bons para ter resultados bons e mais, aproximar o negócio, porque quem gera dado não é TI. TI gera logs, né? Essas coisinhas assim, nossas. Mas quem gera dado de negócio, dado bom e dado que a gente quer usar, né? É o negócio. Então, eles precisam estar muito próximos para nos ajudar a calibrar, a fazer esse quality, a ter certeza de que aquele dado que está entrando está representando o todo para atender o problema que ele nos trouxe. Aqui na B3, agora a gente implantou uma metodologia que as áreas de negócio passam a ser
co-líderes, né? São líderes do produto de IA, eles são donos, né? São owners do produto de IA junto com a gente. Então, a gente não vai mais, junto com o TI, junto com o IA, com a área que estiver desenvolvendo, nós não vamos sair desenvolvendo sem a área de negócio ali de braços dados. Por quê? Porque nós não temos, né? Quem é de TI ali, quem é de IA, quem é das áreas técnicas, não tem todo o conhecimento de negócio para ter certeza que tanto que o dado que chegou para treinar, quanto o dado de saída está ok. Só a área de negócio vai poder nos calibrar. Então, a gente precisa estar com eles aqui do lado para caminhar juntos e também tem a responsabilização. Eles são responsáveis ali junto com a gente pela entrega final. Nós temos agora 3 cases em andamento com a área de atendimento e é isso. O BO, né, a pessoa, o business owner lá de atendimento caminhando conosco, tem o PO, tem todo mundo caminhando junto com. Eles sabem quais são os dados adequados das centrais de atendimento, eles sabem o que tem que vir para a IA, eles sabem como que a IA está sendo treinada, sabem a saída da IA, e vamos juntos. Um dos receios, né, do avanço da inteligência artificial é o uso de imagens, vozes idênticas às das pessoas, que propagam fake news, ou que são usados até indevidamente para comercializar produtos e serviços, né? Reconhecimento facial, por exemplo. Como que a gente tranquiliza o cliente em relação a isso? Assim, da mesma forma como tem pessoas utilizando Generative AI ou qualquer tipo de AI para poder criar ali os deepfakes, né? Então, para poder burlar, para poder simular a voz e etc e tal, da mesma forma, né, a academia, né, também está pesquisando em como defender daquilo. E por mais que não pareça, porque assim, aos nossos olhos, quando a gente vê um deepfake, quando a gente vê alguém simulando a nossa voz, ou o nosso rosto, ou a nossa imagem, enfim, tá? É muito surpreendente pra gente ver algo assim e falar assim, não, é muito parecido, ou sou eu, muito real. ou eu quase não consigo identificar, tá? É quase imperceptível ao olho humano. Mas para a máquina, né, ainda tem nuances que eles conseguem captar. Então você vê que assim, hoje existe muita pesquisa ativa e muito trabalho feito em como identificar o que é gerado pela máquina. Você tem watermark, você tem a identificação de padrões, você tem, por exemplo, quando a gente está falando da fala, né, mesmo imitando ali a sua voz, tem diferenças de tons, né, que a máquina hoje consegue pegar e falar, opa, peraí, isso aqui não está parecendo tanto como um humano. Né? Da mesma forma que ela faz como imagem, com voz, enfim. Então, acho que a resposta é, da mesma forma que vai continuar tendo, né, pessoas criando aqui, simulando soluções para um ataque, tem gente muito boa e capacitada criando soluções para defesa, pesquisando ativamente em como identificar isso. Tá? E do lado dos grandes provedores de tecnologia, eu acho que assim, eu tenho visto também uma questão ética muito forte em tentar entender, assim, por exemplo, quando você vai usar uma plataforma para poder simular, por exemplo, a voz de alguém, não é tão fácil assim, sabe? Assim, tipo, pegar a voz e falar, coloca aí. Não, geralmente, né, eu vejo os provedores de tecnologia evoluindo também para tentar entender se a motivação do usuário é fraudulenta ou não. Tá? Então, acho que a sociedade está evoluindo muito nisso, em criar essas barreiras, e eu acho que o cliente final ele pode ficar tranquilo, porque da mesma forma que existe sim essa superfície de ataque, existe uma camada muito forte de defesa sendo criada. Tá? Gabriel, Paula, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bom estar aqui hoje batendo esse papo sobre inteligência artificial. Muito obrigada, Verônica, muito obrigada, Gabriel, foi um prazer enorme. Muito obrigado, Vê, muito obrigado, Paula, foi um prazer excepcional estar aqui com vocês. E pessoal, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam, né, de acessar o site B3 e as nossas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo TechCast. Até lá!